Ações das lojas americanas caem quase 77% no dia de hoje por conta da reação do mercado em relação ao anúncio do antigo, novo CEO das lojas americanas dizendo que encontrou inconsistências contábeis na empresa no valor de 20 bilhões de reais. E a pergunta que fica é, será que as lojas americanas vão quebrar? O que fazer se você tem ações das lojas americanas? É exatamente sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo, explicar para você o que está acontecendo, quais são os riscos disso para você que tem a ação, ou quem sabe, será que essa esmagada no preço não vai ser uma oportunidade de investimento? Tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje. Só que agora, eu quero que você mande aqui embaixo, se precisar, pausa o vídeo, manda aqui embaixo nos comentários. Você tem ações das lojas americanas? Sim ou não? Tem ações? Sim ou não? Então vamos lá. O que efetivamente está acontecendo nesse caso das lojas americanas? Ontem à noite, o Sérgio Rial, que era o antigo CEO do Santander, ele publicou um fato relevante dizendo que tinha encontrado inconsistências contábeis na empresa nessa faixa de 20 bilhões de reais, que foram inconsistências geradas, criadas aí por volta dos últimos 6 a 7 anos, tá? Então não é coisa de uma semana, de um dia. 6 a 7 anos de classificação errada no balanço da empresa. Isso gera uma série de efeitos, muito menores do que muita gente está pensando, mas gera uma série de efeitos, principalmente daqui para frente, tá? Esses efeitos, essas inconsistências não são simplesmente uma dívida que não estava aparecendo ali no balanço da empresa. O que acontece? Como que trabalha uma empresa de varejo, como as lojas americanas? As lojas americanas trabalham da seguinte maneira, ela compra produtos de fornecedores e revende para clientes finais. E aí ela precisa pagar esses produtos dos fornecedores num prazo de 30, 60, 90 dias. E ela vende esses produtos às vezes em 12 vezes, às vezes 12 vezes sem juros. Então ela precisa pegar empréstimo para pagar os fornecedores. De forma que, no fim das contas, o que acontece? Na verdade, ela não tem uma dívida com os fornecedores. Ela não tem uma dívida operacional, da operação da empresa. Ela tem uma dívida financeira. Isso aqui muda toda a história daqui para frente. Por quê? Ela pega dinheiro emprestado com bancos, com instituições financeiras e paga os fornecedores. Então, a partir de agora, ela deve para instituições financeiras e não para os fornecedores, aqueles produtos que ela simplesmente pegou e revendeu para o cliente final, tá? E só para você ter uma noção da dimensão desse negócio, o patrimônio da empresa hoje vale 15 bilhões. E essas inconsistências giram na casa de 20 bilhões. E essa inconsistência, segundo a empresa, claro que são informações preliminares que a gente tem, giram na casa dos 20 bilhões e se tratam de uma classificação errada. Simplesmente estava classificado como fornecedores, lá na conta de fornecedores, e não estava classificado lá na conta de dívida com instituição financeira, tá? Que vai ser um passivo financeiro, estava como um passivo operacional, da operação. Beleza, Vinícius, mas isso não é só uma formalidade? O que isso muda na prática? Por que a ação caiu e desabou tanto? Por causa do seguinte... Com a alavancagem maior agora, com o volume de dívida financeira maior agora, o juro de novos empréstimos fica muito superior. E aqui que está o grande problema. As lojas americanas é uma empresa que vem dando prejuízo nesse ano, que no ano passado acabou dando um lucro, mas esse ano desandou completamente, assim como a Magazine Luiza, todas essas empresas do setor de varejo, e vem dando um prejuízo muito grande. Se ela vem dando um prejuízo muito grande nesse ano, muito possivelmente, por mais que ela tenha um bom dinheiro em caixa, muito possivelmente, daqui a algum tempo ela vai precisar de novas dívidas, vai precisar de novos empréstimos para conseguir manter essa máquina girando. Quando ela precisar de novos empréstimos, imagina, uma instituição financeira vai lá e ver, o seu patrimônio é 15 bilhões de reais. Só que você tem em dívida, antigamente, quanto que ela tinha em dívida? Já tinha uma dívida de 15 bilhões, agora você tem de dívida 35 bilhões, ou seja, 2,5 vezes, ou quase 2,5 vezes, mais de 2 vezes o seu patrimônio. Então, ok, eu te empresto, mas eu vou te cobrar uma taxa de juros que eu te cobrava antes de 15% ao ano, agora eu vou te cobrar 35%, equivalente ao volume de dívida que você tem em relação ao seu patrimônio. Então, vai ficar muito mais cara a dívida das lojas americanas daqui para frente, essas novas dívidas que vão ser contratadas. E como que a maioria do mercado financeiro faz o valuation? O que é o valuation? É o cálculo que vai me mostrar qual seria, digamos que um valor justo, um valor aproximado que uma empresa tem. Aí eu contrasto, poxa, o valor da empresa é X, o preço está para baixo, opa, é uma oportunidade de investimento, ou o preço está para cima, nossa, a ação está cara. Então a maior parte do mercado faz o valuation com base num modelo muito conhecido que é o fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? Basicamente, eu vou trazer o fluxo de caixa futuro
a um valor presente. Então, eu vou ver quanto que a empresa vai girar de fluxo de caixa nos próximos anos. Se ela precisar de mais dívida, e provavelmente vai precisar, porque está com prejuízo nesse ano, e a gente não tem muita perspectiva de melhora para esse setor de varejo, talvez o salário mínimo nem venha numa correção prometida nesse ano, talvez venha só lá no meio do ano, enfim. O que acontece? O juro dessa nova dívida futura vai ser maior e por conta disso a empresa vai gerar menos caixa, a empresa vai dar menos lucro. E se a empresa vai dar menos lucro no futuro, faz sentido ela valer muito menos. Entende? E é por isso que o mercado reagiu dessa forma. Essa a parte confirmada da coisa, né? A gente tem de confirmação de problema é justamente isso. Problemas futuros. Vinícius, vai ter algum problema agora? Aquele valor que as lojas americanas têm em caixa, 6 bilhões e 500 milhões de reais, ela vai ter que, pegar esses 6 bilhões e 500 milhões e pegar emprestado mais 13,5 bilhões para pagar essa dívida de 20 bilhões? Não, é uma questão de categorização e, em tese, segundo os dados que a gente tem divulgados hoje, a empresa não vai ter nenhum efeito caixa imediato. O que é o efeito caixa imediato? Não vai ter que sair do patrimônio da empresa, do caixa da empresa, do que ela tem lá, digamos, no investimento, que está lá disponível na conta da empresa, não vai sair nada de lá a priori. Entretanto, quando você tem uma surpresa dessa, e um negócio principalmente que faz 5, 6, 7 anos que está acontecendo e que está errado, o que acontece? Acaba a confiança dos investidores. E se acaba a confiança de muitos investidores, eles vendem suas ações, não querem nem saber daquele negócio e o preço desaba ainda mais, certo? E ainda existe a chance de novas surpresas surgirem, né? Geralmente, pegando históricos passados aí, geralmente quando estoura uma bomba, ela nunca é uma bomba que estoura tudo de uma vez só. Você estoura uma parte, depois você informa o mercado outra parte, e aí você vai indo para não gerar um colapso muito grande, embora 76% da queda tenha sido uma queda gigantesca, né? Só para você ter noção da dimensão, a IRBR3, a IRB resseguradora, as inconsistências contábeis que tinham lá, fraudes, enfim, como for sua visão, se você quiser chamar, eram cerca de 15 vezes menores do que as lojas americanas. E a ação caiu 98%. Então, pode ser que a ação desvalorize muito mais, até porque muita coisa nova pode surgir. Com a IRB foi exatamente o mesmo processo. O processo acabou piorando com o passar do tempo. Até mentiras foram divulgadas num período posterior a essa bomba que surgiu no caso da IRB. Mas também surge a pergunta, ok, já entendi o que está acontecendo, foi uma classificação errada, essa classificação não afeta nada hoje, mas para dívidas futuras, o custo da dívida vai ficar muito maior, porque vai se ver ali uma alavancagem financeira, uma dívida muito grande, que antes parecia que era apenas grande, agora é exorbitante, tá? Porque antes era equivalente ao valor do patrimônio, agora vai ser mais de 2 vezes o valor do patrimônio. Só que pode ser uma oportunidade de investimento? Talvez até pode, porque se a gente for olhar os números, daqui a pouco eu vou pegar aqui os números para você ver, o preço da ação está tão esmagado que se a empresa não quebrar, vai ser uma oportunidade de investimento. Agora, Vinícius, você vai investir? Eu não vou, tá? Por quê? Onde tem fumaça, tem fogo. E uma coisa que eu prezo muito é que, eu investi, eu vou fazer o quê? Fazer o meu dinheiro trabalhar por mim no meu lugar. Se eu tiver que estar dedicando tempo pra caramba, acompanhando esse negócio, eu tô mais fazendo uma aposta especulativa do que fazendo um investimento. Acaba que eu vou usar o meu tempo, que é super escasso, para eu, quem sabe, ganhar o dinheiro ou perder ainda mais. Então eu prefiro comprar boas empresas a preços baixos, altamente lucrativos, com uma dívida controlada, de forma que não era o caso das lojas americanas. Então se você tinha lojas americanas, não sei por que você tinha, o que acontece? Eu prefiro focar minha energia em outras oportunidades de valorização com uma margem de segurança muito maior, tá? Mas acho que a maior lição disso tudo que todo mundo tem que gravar não importa quanto tempo de mercado tem a empresa. Lojas americanas têm 94 anos de mercado, desde 1929. Não importa o histórico de resultado, ela gerou caixa todos os anos, 93 anos na verdade, só um ano na história ela não gerou caixa positivo. Então, isso pode acontecer com absolutamente qualquer empresa. Isso vai acontecer a cada mais ou menos 5 anos com uma ou outra empresa. E a gente não tem como saber, porque quando eu estou investindo, eu estou terceirizando as decisões financeiras de uma empresa que eu tenho participação, que eu sou acionista, para outras pessoas, onde tem pessoas que têm problemas e tem soluções também. Só que eu preciso uma coisa, diversificar muito bem os meus investimentos para que um caso desse, uma queda de 76%, não fira minha rentabilidade fortemente. Então imagina, se eu tinha uma grande parte do meu patrimônio nas lojas americanas, digamos 10% do meu patrimônio, caraca, eu perdi 7% do meu dinheiro, 7,7%, quase por cento do meu dinheiro. Agora, se eu tinha 30% do meu dinheiro investido em ações e eu tinha 15 ações diferentes, eu perdi 1,4%.
quase 1,5%, um pouco mais de 1,5% do meu dinheiro. Então, se eu tiver uma diversificação em ações, se eu tiver uma diversificação em classes de ativos, que é como um investidor, uma investidora sempre em alta faz, para conseguir lucrar nas altas quedas da bolsa, aí você não vai ser fortemente impactado num cenário como esse, que é super anormal e atípico, e num cenário positivo, onde as ações sobem com tranquilidade, um intervalo de 5, 10 anos, 300, 500, 1000%, você vai ser altamente beneficiado, porque aquele 1% que você tinha numa ação, 2%, vai virar 5, 10, 20% do seu patrimônio, certo? E só para dar uma ênfase aqui, ó, como você nem deveria estar investido nas ações das lojas americanas. Vamos dar uma olhada aqui nos números das lojas americanas? Olha só, estou entrando aqui no site Status Invest para a gente olhar alguns indicadores. Ó, o PL, hoje, depois de toda essa queda, está em 59 vezes. O que isso significa? Que você está pagando 59 vezes o lucro que a empresa gerou nos últimos 12 meses. Muita coisa. Se a gente for olhar aqui o volume da dívida em relação ao lucro da operação, 7 vezes. Isso aqui é uma dívida exorbitante. Exorbitante. Se eu pegar o quanto que ela tem de dívida em relação ao quanto ela gera de lucro, esse lucro que vem da operação, poxa, 7 vezes. Isso aqui significa que demoraria 7,6 anos se ela mantivesse o lucro constante, gerando lucro para a gente conseguir pagar toda a dívida líquida que ela tem. Então, poxa, jamais estaria investindo nessa ação, tá? O ROI, quanto que ela tem de retorno sobre todo o patrimônio dela? Peguei todo o patrimônio. Por quanto que é rentabilizado esse patrimônio? Quanto que sobra de lucro líquido em relação ao patrimônio? 0,28%. Ridículo. Isso aqui tem que ser no mínimo dos mínimos 10%. Margem líquida, 0,15%. O que isso significa? Que a cada R$100 em vendas, sobra 15 centavos de lucro. Isso é uma margem muito baixa. Um soluço que você começa a dar prejuízo. Então, eu jamais investiria nessa ação. Só que, e olha só, eu te falei que o lucro, né? Olha aqui, ela deu prejuízo 2018, 19, 20, 21 deu lucro, 22 já dá prejuízo de novo. Como é que você vai investir numa empresa com histórico de lucro desse? É complicado. Só que, eu comentei para você, o preço ele tá tão esmagado que talvez no futuro a gente perceba que essa era uma oportunidade. Embora eu não vá investir, mas também não julgo quem quiser comprar simplesmente porque esse preço está altamente esmagado aqui, tá? O que significa esse indicador PVP em 0,17? Significa que a empresa está sendo negociada na bolsa por 17% do quanto o patrimônio dela vale. Ou seja, se o patrimônio dela vale 1 bilhão, ela está sendo negociada por 170 milhões. Se o patrimônio dela vale R$100, ela está sendo negociada por R$17. Ou seja, você está com desconto de R$83 aqui, certo? Que é basicamente o que está acontecendo. Ó. Qual é o tamanho do patrimônio dela? 15 bilhões. Qual é o valor de mercado dela hoje? 2,5 bilhão. Ah, Vinícius, mas e se essa dívida vai aumentar aqui em 20 bilhões, nós vamos para 35 bilhões de dívida. Opa, aí o patrimônio dela vai ficar negativo e não vale mais a pena. Então, como isso vai acontecer, esse patrimônio vai ficar negativo, eu prefiro nem investir. Mas se a empresa der a volta por cima, a gente vai ver que, poxa, na verdade foi uma oportunidade, só que uma oportunidade especulativa, uma oportunidade que foi uma aposta e não um investimento. Aí vira um processo que vai depender de cada perfil do investidor. Inclusive, até se você não entendeu muito bem, que eu expliquei aqui, alguns indicadores, o que analisar, se você não sabe como analisar uma ação, vai acontecer um evento que está começando agora nos próximos dias, onde o tema de uma das aulas é justamente esse. Os 6 fatores, os 6 passos para você encontrar as ações com maior potencial de rentabilidade na bolsa hoje. E as lojas americanas não é nenhuma dessas ações que cumpre esses 6 fundamentos, que cumpre esses 6 passos, que tem esses 6 fatores. Se você quiser aprender justamente isso, como encontrar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa, e ainda aprender a lucrar tanto nas altas quanto nas quedas, seguindo passo a passo, claro, direto ao ponto, sem enrolação, saindo até desse evento gratuito, com framework pronto, prático para você conseguir ter resultado independente do que vai acontecer com a economia 2023, o que você tem que fazer? Lembrando, é online, gratuito, sem enrolação. É só você apertar neste link que está aqui na descrição desse vídeo, você ir lá, inserir o seu e-mail, entrar no grupo VIP do WhatsApp, porque a gente já começou a mandar materiais complementares, materiais extras para você conseguir já lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E pronto, é só você aguardar começar o nosso grande evento que já está começando. Então, se você quer participar, clica neste link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se fez sentido para você esse vídeo, você clica aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.